comunidade criativa, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo da Bola de Pelo Criações. Desta vez para tratarmos das meias setembríssimas, da coleção Meíssima, a nossa coleção anual gratuita de meias aqui no ano 2025, a coleção mais superlativa absoluta de sempre de meias. Ora bom, quais é que são então os materiais que nós vamos precisar para tecer as nossas meias de setembro? As nossas meias de setembro são um modelo com uma construção totalmente diferente daquilo que é o normal nas meias. Nem são top-down, nem são toe-up. Na verdade, são uma mistura dos dois. A querida criativa já vai ver passo a passo aqui como fazer as meias, mas a verdade é que elas vão ser bastante simples de executar. Mesmo até, ou principalmente, para quem não gosta das 5 agulhas e tem medo de tecer meias por causa das 5 agulhas. Então, essa construção das meias é então uma construção diferente, não é? Não é uma construção comum, daquelas mais comuns das meias. Vamos ter a biqueira e o calcanhar vão ser tecidos com carreiras encurtadas, depois já vamos ver passo a passo como fazer. Vamos ter ali um embelezamento ali na finalização da perna e depois também um cós muito amoroso para dar aqui uns ares amorosos aqui ao nosso mês de setembro. Vamos precisar, para tricotar as nossas meias, vamos precisar de um novelinho de fio para meias. Eu vou usar este novelo, portanto eu já estou outra vez a usar fios com composição mista de lã e poliamida, mas pode usar outro tipo de fio, está bem? Inclusivamente fios que tenham mistura de algodão. Vamos precisar das nossas agulhas. Eu tenho aqui agulhas de duas espessuras, a espessura 3 mm e 2,75. Claro que quanto às agulhas vale tudo aquilo que eu já disse nos outros vídeos antes deste, está bem? Pode usar outros tipos de agulhas, designadamente a mini circular, as agulhas circulares para tricotar em Magic Loop, portanto não precisa de se cingir aqui às 5 agulhas, ainda mais este modelo, grande parte dele é tecido sem as 5 agulhas, portanto vai gostar do modelito com certeza. Vamos necessitar de um marcador, da nossa agulha de tapeçaria e da tesoura para acabamentos. Encontra na descrição aqui do vídeo em baixo, é só clicar aí nos 3 pontinhos que estão ao lado do título, encontra na descrição do vídeo o PDF, o link para o PDF gratuito deste modelo, certo? Para poder fazer acompanhando pelas instruções. Então, feitas as apresentações iniciais, vamos começar a dar às agulhas, não é? Pôr as agulhas em ação para tecermos as nossas meias do mês de setembro. Ora, as nossas meias de setembro estão novamente, as instruções estão pensadas e redigidas para 3 tamanhos de adulto, o S, o M e o L, em que cada tamanho tem o número de malhas que é mais comum, não é? Portanto, o tamanho S tem 56 malhas, o M 64 e o L 72. Mas este modelito, na verdade, vai começar apenas com a montagem de metade das malhas. Portanto, se estiver a tecer o tamanho S, vai montar nas suas agulhas 28 malhas. Se estiver a tecer o tamanho M, vai montar 32. E se estiver a tricotar o tamanho L, vai montar nas suas agulhas 36 malhas. Para fazer essa montagem das malhas, eu recomendo, caso tenha tendência para apertar demasiado o seu ponto quando faz a montagem inicial das malhas no tricô, eu recomendo que faça a montagem das malhas com as agulhas de espessura superior. Isso vai ajudar ali a criar uma maior elasticidade na zona da montagem de malhas. Caso a sua malha tenha tendência a ser larga ou então se vir que não aperta muito o seu ponto quando faz a montagem das malhas, então pode usar já as agulhas recomendadas para tecer o modelo, tá bom? Eu vou tecer mais uma vez o tamanho M e como tal vou montar aqui nas minhas agulhas, eu vou usar só uma agulha, vou montar as malhas todas numa agulha só, tá bem? E recomendo que também o faça. Vou montar então aqui nas minhas agulhas 32 malhas, que corresponde a metade do número total de malhas que eu preciso para o tamanho M, tá bem? Vou então aqui concluir a montagem das malhas e depois já regresso para continuarmos aqui a nossa meia.
Já fiz então aqui a montagem do número de malhas que eu preciso para o meu tamanho de meia que eu vou tricotar, que corresponde a metade do número total de malhas que normalmente se monta nas meias, está bem? Depois veja nas instruções qual é que é o número de malhas indicado para o tamanho que pretende tecer. Ora bom, caso tenha utilizado a mesma montagem de malhas que eu, que são montagens que dão um acabamento do lado direito, se reparar, esta montagem tem aqui a linha do direito, não é? A linha da terminação da montagem está do direito, enquanto a terminação do avesso ficou para o outro lado, nós estivemos a montar malhas assim, neste sentido, mas ficamos com o direito para nós. Se usou este tipo de montagem de malhas, a seguir vai tecer uma carreira em liga, ao ponto tricô, no avesso da meia. Caso tenha utilizado a montagem de malhas à portuguesa, que dá um acabamento assim, do avesso, não precisa de tecer mais carreira nenhuma, tá bem? Passa logo para a indicação seguinte, saltando essa carreira, certo? Então vamos começar aqui o nosso trabalhinho, colocar o fio na posição certa. Nós só vamos precisar de 2 agulhas para tecer a maior parte da nossa meia. Tcharam! Grande surpresa, hein? Não estava à espera desta. Então vamos serenar ali as 5 agulhas, porque nós vamos tecer a nossa meia, realmente a maior parte, apenas com 2 agulhas. Então vamos lá. Esta primeira carreira, como eu referi, vamos tecê-la em liga ou ponto tricô, apenas para quem usou a montagem de malhas que eu utilizei, tá bem? Ou outra montagem de malhas que tenha um acabamento do direito, tá bom? Se utilizou a montagem de malhas já portuguesa, não precisa de estar a tricotar esta carreira. Outra coisa, eu estou a tecer esta primeira carreira ainda com as agulhas de espessura superior, para dar aqui uma maior elasticidade nesta parte a seguir à montagem das malhas, tá bom? Recomendo isto para quem tenha tendência à malha apertada. Assim vai ter aqui uma maior elasticidade nesta zona da sua meia, para depois não se notar diferença entre os pontos. Vou iniciar com as agulhas de espessura inferior a partir da carreira seguinte, tá bom? Portanto, eu vou concluir agora aqui esta carreirinha, que é tecida toda em ponto tricô, ou ponto liga, aqui do avesso da nossa meia, e depois regresso para continuarmos então a tecer a nossa meia. Agora, vamos então, já com as agulhas de espessura inferior, vamos tecer aqui a primeira parte da traseira da perna da nossa meia. Porque a meia, neste modelito, vai ser construída primeiro toda a parte de trás da meia e depois então fazemos a parte de cima, tá bom? Ou a parte da frente da meia, melhor dizendo, até cima. Portanto, nós começamos no cós, vamos descendo, fazendo metade da meia e depois voltamos a subir, fazendo a outra metade da meia, está bem? Ora lá, ora, esta parte, nós vamos agora tecer aqui 10 carreiras em ponto jersey. O que é que isso significa? Vamos tecer em meia do lado direito e em liga, ou ponto tricô, do lado do avesso. E ao mesmo tempo, e isto é muito importante que faça, porque isto vai ajudá-la depois na parte da união das duas partes da meia, da parte traseira e da parte frontal da meia, o que é que eu recomendo que faça? Isso também está nas instruções. O que é que eu recomendo que faça? Quando vai tricotar as carreiras do direito, vai passar a primeira malha da carreira sem tecer em meia, assim, desta forma. E depois tece as malhas desta carreira, do direito, todas em meia. Quando estiver a tecer a carreira do avesso, vai passar a primeira malha em liga, ou ponto tricô, sem tecer, e depois tece em liga, ou ponto tricô, até ao final, tá bem? Vai fazer estas carreiras aqui num total de 10 carreiras de ponto jersey, certo? Vou então fazer essa parte, eu vou concluir aqui esta carreira e depois regresso para demonstrar como fazer a passagem da primeira malha no avesso e depois então vou tecer as carreiras aqui desta parte para passarmos à secção seguinte.
Já concluí então aqui a carreira do lado direito e agora vou tecer a do avesso. E para fazer aqui a primeira malha, a malha de orelha, que é importante que faça sempre assim em todas as carreiras, está bem? Vamos apenas passar a malha em sentido liga sem tecer. E depois as restantes malhas da carreira são tecidas em liga ou ponto tricô até ao final, está bem? Vamos então tecer aqui um total de 10 carreiras em ponto jersey e depois regressamos para tratarmos do senhor calcanhar. Já teci então aqui esta primeira parte da perna. As laterais vão ficar assim com estas orelas, por isso é que é importante que faça a passagem da primeira malha sem tecer, quer nas carreiras do direito, quer nas carreiras do avesso. E agora vamos então aprender a tecer o calcanhar. A primeira coisa que vamos fazer antes de tecermos o calcanhar vai ser tricotar aqui as nossas malhas todas em meia. Vamos tecer aqui uma carreira completa toda em meia, tá bem? Porque o nosso calcanhar vai ser tecido ou vai começar a ser tecido no avesso. Então vamos tecer aqui uma carreira completa até ao final toda em meia. Já está tecida a carreira, agora viramos para ficar com o avesso virado para nós e vamos então tecer duas carreiras, uma do avesso e a outra do direito, que só vão ser tecidas uma vez, porque são carreiras de preparação. Como é que vamos fazer? A primeira, nós vamos passar a primeira malha em liga, sem tecer, e agora vamos tricotar as malhas aqui do nosso trabalho, da nossa agulha, em meia até uma malha do final. E essa malha do final, essa última malha, nós vamos deixá-la na agulha sem tricotar, tá bom? Ora, aqui estamos nós, quase a chegar ao sítio para parar. Cá está, vou deixar esta malha sem tecer. Agora viro e vou tricotar a carreira do direito, que também só se tece uma vez. Como é que eu faço? Vou passar a primeira malha em sentido liga, sem tecer, e agora vou novamente tecer todas as malhas da carreira em meia até uma malha do final. Ou seja, eu deixo a última malha da carreira também por tecer na agulha, tal como fiz no avesso, tá bem? Vamos então aqui fazer esta primeira parte, que são duas carreiras de preparação, e a seguir já demonstro as carreiras de repetição desta primeira parte do calcanhar. Aqui está, feita estas duas primeiras carreiras, nós ficamos assim com a nossa meia dividida, assim desta forma, o calcanhar. Agora viramos de novo e vamos então fazer as carreiras de repetição no avesso e no direito. Estas duas carreiras que eu agora vou demonstrar, no avesso e no direito, nós depois vamos repeti-las até obtermos nas nossas agulhas a seguinte divisão de malhas. Vamos ter para o tamanho S 7, 14, 7, para o tamanho M 8, 16, 8 e para o tamanho L 9, 18, 9. Estas malhas das laterais, que têm os números iguais, o 7, o 8 ou o 9, são malhas que vão ficar assim, espaçadas entre si, e o maior número de malhas, o 14, o 16 ou o 18, são malhas que vão ficar aqui no centro mais juntinhas, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer a repetição? Nas carreiras do avesso fazemos assim, a primeira malha passamos em liga, sem tecer, e agora vamos tecer as malhas em meia, até uma malha antes da malha do desvio de malhas. Ou seja, eu vou tecer as minhas malhas aqui em meia até uma malha antes do desvio de malhas. Ora, o desvio de malhas está aqui e eu vou tecer até esta malha e deixo aquela que está antes do desvio de malhas por tecer, tá bem? Vou fazer isto no avesso e no direito também é igual, tá bem? Passam sempre a primeira malha em sentido liga, sem tecer,
Depois posicionam o fio na posição de meia, vão trabalhar as malhas do vosso calcanhar da meia até em meia, até uma malha antes do desvio de malhas, isto tanto no direito como no avesso, até obterem a divisão de malhas que eu já referi e que encontram também nas instruções, está bem? Esta é então a primeira parte do calcanhar que nós vamos aqui fazer. Este calcanhar é um calcanhar de carreiras encurtadas, estilo japonês. Nós já fizemos aqui noutros modelos de meias desta coleção este calcanhar, mas este tem a particularidade de que vai ficar em jarreteira, não é? Não vai ficar em meia. Portanto, cá está. Eu deixo a malha por tecer, agora viro o meu trabalho e vou repetir do lado do direito, está bem? Passo a primeira malha em sentido liga, sem tecer, e agora teço as malhas em meia até uma malha antes do desvio de malhas. Vou fazer então isto até ter a divisão que já referi e depois regresso para fazermos a segunda parte do calcanhar. Já tenho então aqui esta parte concluída, estão a ver que eu tenho aqui 8 malhas afastadas, mais 8 deste lado e aqui estão as 16, não é? Isto tem a ver com o tamanho que eu estou a tecer. Agora, vamos tecer então a parte 2 do calcanhar. A parte 2 do calcanhar vai ser tecida da seguinte forma: vamos virar o trabalho, depois de concluirmos aqui a parte 1. A parte 1 termina numa carreira do direito, está bem? E vamos fazer assim, carreira do avesso. Passamos aqui a primeira malha em sentido liga, sem tecer, e depois vamos tecer em meia até uma malha antes do desvio de malhas. Portanto, vamos aqui tecendo as nossas malhas até chegarmos a uma malha antes do desvio de malhas. O desvio de malhas será aqui. Estão a ver que aqui eu tenho malhas seguidas, mas depois aqui as malhas começam a ficar afastadas. Então eu vou tecer em meia até uma malha antes, ou seja, vou tecer até aqui. Tem uma malha antes deste desvio de malhas. E só falta mais uma malha. Exato. Vou tecer assim. Agora eu vou tecer juntas a malha antes e a malha depois do desvio de malhas, como duas malhas juntas em meia, tá bem? Vou fazer aqui uma diminuição. Ponho assim as duas malhas e teço juntas em meia. E agora vou apanhar este fiozinho que está aqui, eu até vou dar aqui um pouquinho mais de zoom. Vou apanhar este fio que está aqui logo abaixo. Estão a ver? Este fio assim, tal e qual como eu o apanhei, e vou tecê-lo em meia. Viro o meu trabalho e agora vamos fazer a carreira do direito, que também vai ser a carreira que vamos depois repetir, tá bem? Então vamos fazer a primeira malha, passamos em liga, sem tecer. Agora vamos tricotar em meia até uma malha antes do desvio de malhas. Até aqui a lógica é a mesma, não é? Mas na carreira do direito vai mudar a diminuição que nós vamos fazer. Enquanto no avesso fazemos a diminuição duas malhas juntas em meia, no direito nós vamos fazer a diminuição ppm. Ora, ainda falta aqui umas malhitas. Agora é que eu estou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exato. Então agora o que é que eu vou fazer? Vou tecer estas duas malhas juntas como um ppm, não é? Então passo a primeira malha sem tecer, passo a segunda sem tecer, vou tecê-las juntas em meia torcida e agora vou apanhar a malha que está atrás. Eu apanho este anelzinho da malha, estão a ver? Não é este da frente, é este de trás e vou tecer em meia. Então vou repetir estas duas carreiras no direito e no avesso até conseguir tricotar a carreira completa de um lado ao outro e ter todas as malhas da minha agulha assim juntinhas, sem haver estas malhas com estes desvios, está bem? Em que eu obtenho nas minhas agulhas o mesmo número de malhas que eu tinha antes de começar aqui a tecer o calcanhar e elas estão todas
certinhas, não é? Não há espaços entre as malhas, estão todas certinhas com assim juntinhas entre elas. Então vamos fazer essa parte. A parte 2 do calcanhar também termina numa carreira do direito e depois então vamos passar à secção seguinte da nossa meia. Já tenho então o calcanhar concluído, a nossa meinha está a ficar assim, desta forma. Este é o lado direito, este é o lado do avesso. Já temos aqui então o nosso calcanhar tecido e agora vamos tecer a sola do pé. Porquê? Porque nós começamos, estão a ver aqui a configuração da meia, isto é a parte final da perna, o calcanhar, agora vamos tecer a sola do pé. Ora, antes de iniciarmos a sola do pé, nós vamos tecer aqui uma carreira em liga. As malhas todas em liga, ao ponto tricô, do princípio ao fim, da primeira à última, tá bem? E de seguida vamos tecer a sola da nossa meia em ponto jersey, em carreiras de ponto jersey, tal e qual como nós fizemos aqui no início, e vamos também fazer aquele truquezinho de passarmos a primeira malha da carreira do direito em meia, sem tecer, e a primeira malha da carreira do avesso passá-la em liga, ao ponto tricô, sem tecer, tá bem? Porque isso depois vai nos ajudar quando for a parte da união, tá bem? E vamos tecer essa parte aqui da sola do pé, até a meia medir, desde aqui do final do calcanhar até ao sítio onde depois estará a agulha, menos 5 cm do tamanho necessário para o pé, ou do comprimento total e real do nosso pé. Está bem? Essa métrica vocês já conhecem, porque é sempre a mesma cantilena, não é? Então, resumindo, vamos então tricotar aqui uma carreira do lado do avesso em liga, depois viramos o nosso trabalho e iniciamos as carreiras de ida e volta em ponto jersey, meia do direito, liga do avesso, fazendo aquele truquezinho nas orelas, está bem? Até obtermos menos 5 cm do tamanho total para o nosso pé. E depois tecemos a biqueira. Bora lá? Ora, já tenho então aqui tricotada a parte da sola, aqui na zona do pé. Já tenho a medida que eu necessito, portanto, medindo desde aqui do topo do calcanhar até ao sítio onde tenho as agulhas, eu tenho menos 5 centímetros da medida que eu necessito para o pé, por isso está na altura certíssima de começar a tricotar a biqueira. A biqueira eu não vou demonstrar aqui neste vídeo como fazer, e porquê? Porque a biqueira é tricotada exatamente da mesma forma como tecemos o calcanhar. Então o que é que eu sugiro? Que a querida criativa ande um bocadinho para trás aqui no vídeo e veja todas as indicações que eu dei acerca do calcanhar, vai ser aquilo que vai então seguir para tricotar a biqueira na sua meia, tá bem? Exatamente igual, sem tirar nem pôr. Depois de tricotarmos a biqueira, voltamos a marcar encontro aqui, eu deste lado e a querida criativa desse, para continuarmos a tecer a nossa meia até à parte aqui da perna, para depois então tratarmos da continuação da nossa meia, tá bem? Então, até já! Já temos então aqui a nossa meia quase feita, não é? Parece assim um sapatinho pequenino. Já temos a biqueira aqui feita, já temos, portanto, a parte de baixo da meia feita. Agora vamos fazer aqui a parte do peito do pé e este bocadinho da perna, desta secção da perna. E como é que isto vai ser feito? Primeiro, o ponto de fantasia que vamos utilizar, vamos tricotar em carreiras de ida e volta, na mesma em ponto jersey, ou seja, meia do lado direito, liga ao ponto tricô do lado do avesso. O que é que vai diferenciar? É que à medida que nós vamos tecendo as nossas carreiras, do direito e do avesso, vamos aproveitando para apanhar estas malhas aqui laterais, as malhas de orelha, lembram-se que nós fizemos, não é? Quando fizemos aquela passagem da primeira malha inicial, vamos aproveitando aqui estas malhas laterais, quer de um lado, quer do outro, para fecharmos a nossa meia. Então a nossa meia vai ficar costurada à medida que nós vamos tecendo. Vamos então começar. Isto vai consistir na repetição de 2 carreiras, uma do direito e outra do avesso. Depois de terminarmos a biqueira, como a biqueira termina numa carreira do direito, a primeira carreira que nós vamos tecer aqui na parte já do pé
é uma carreira do avesso, está bem? E nós vamos fazer assim, a carreira do avesso, nós vamos passar a primeira malha em sentido liga, sem tecer, assim. Depois vamos tecendo as malhas da nossa meia em liga ou ponto tricô até ao final, deixando a última malha por tecer, porque esta última malha vai ser tecida juntamente com a malha de orelha. Então, vamos lá, eu vou terminar aqui de tecer estas malhas e já mostro como fazer ali na parte final. Ora, eu estou quase a chegar, vou só dar aqui um pouquinho de zoom para se ver melhor. Então, vou tricotar aqui a última malha, que ainda devo tricotar, e agora eu vou tricotar esta malha juntamente aqui com a orelha. Então, vou apanhar a orelha, coloco a malha na agulha e teço juntas em liga, assim, fazendo a diminuição. Agora, viro o meu trabalho. Isto é o que eu vou fazer sempre do lado do avesso, está bem? Agora, viro o meu trabalho e vou fazer o lado do direito, que também vou sempre repetindo. Como é que eu faço o lado do direito? Vou passar a primeira malha em sentido meia, sem tricotar, e vou tecer em meia as malhas até uma malha do final. Exatamente para depois eu conseguir fazer também do outro lado a costura fictícia, não é? Vou então aqui tricotar até ao sítio para depois mostrar como fazer a costura. Ora, já estou aqui mesmo quase a chegar, então vou apanhar aqui esta malha que vou tecer e ao mesmo tempo vou apanhar aqui a primeira orelha. Aqui está. Coloco a malha na agulha e vou tecê-las juntas em meia torcida, assim, apanhando as duas malhas, não é? Tanto a orelha como aquela malha que eu passei, que eu tinha na agulha. Está difícil de passar aqui o fio. Aqui está ele, pronto. Agora, só tenho de repetir no direito e no avesso, a mesma coisa. Então, no avesso, já sabemos, passamos a primeira malha em sentido liga, sem tecer, vamos tecendo as malhas em liga até uma malha do final e no final vamos tecer essa malha que ficou na agulha juntamente com a malha de orelha como duas ligas juntas, duas malhas juntas em liga, certo? Depois, no direito, passamos a primeira malha em sentido meia, sem tricotar, tecemos em meia até uma malha do fim e vamos tecer essa malha juntamente com a que temos na nossa agulha, não é? Fazendo a diminuição ppm ou duas malhas juntas em meia torcida. Acaba por ser a mesma coisa em termos de resultado visual, tá bem? Então vamos fazer isto até conseguirmos costurar aqui toda a nossa meia e chegarmos à linha de montagem das malhas. Portanto, eu vou só aqui voltar a exemplificar esta primeira costura, aqui do avesso. Aqui está, chegamos à última malha, não é? Puxamos esta malha, passamos esta malha para a agulha de trabalho, vamos buscar aqui na lateral do nosso trabalho a malha e esta. Vamos buscar aqui a malha de orelha, colocamos a malha que passamos na agulha, de novo, e agora tecemos juntas em liga. Assim, desta forma, não é? Tecemos juntas em liga. E agora passamos esta primeira malha em sentido meia sem tecer, tecemos em meia até uma malha do final e fazemos a diminuição, duas malhas juntas em meia torcida, tá bom? Como eu já demonstrei há pouco, mas eu vou voltar a repetir aqui. E nós vamos então fazer isto por toda a extensão da frente da meia, que engloba o peito do pé, a união do calcanhar de um lado e do outro, que vai corresponder a duas carreiras, uma do direito e outra do avesso, e depois
aquelas carreiras iniciais que nós tínhamos feito na nossa meia, na parte da perna, antes de tricotarmos o calcanhar, recorda-se? Portanto, nós vamos fazer isto mesmo até aqui acima, tá bem? Vamos costurar a meia mesmo completamente aqui nas laterais. Vamos ficar com a meia toda fechadinha, sem malhas por costurar, tá bom? Vou então aqui repetir outra vez esta união da parte do direito. Então, vamos passar a malha que temos aqui na agulha, vamos buscar a malha de orelha que corresponde tecer juntamente com ela, assim, desta forma. Agora introduzimos novamente a malha na nossa agulha e tecemos juntas em meia torcida. Já cá está. E pronto. Vamos então repetir este procedimento, como eu referi, no direito e no avesso, até chegarmos aqui, aos topos, está bem? A meia vai ficar toda certinha, toda fechadinha, como se nunca tivesse havido aqui partes tricotadas em separado, não é? E estão a ver que nas uniões vai formar assim aqui uma correntinha na união, mas vai fazer depois aqui um efeito também muito bonito nas laterais da nossa meia. Então vamos tecer a parte aqui da parte da frente da meia, para depois finalizarmos aqui a parte da perna, tá bom? Já terminei então de tecer aqui esta parte, portanto, fui tecendo, não é? Esta parte aqui do peito do pé. Ao mesmo tempo, quando estava a tecer, apanhei também uma malhinha de cada lado aqui na zona do calcanhar e também depois aqui nesta parte onde nós tínhamos feito aquelas 10 carreiras iniciais, não é? Então a nossa meia está a ficar assim, desta forma, ela vai ficar aqui com estes feitios, mas isto não causa fricção na perna porque nem no pé, porque fica, como é costurado ao mesmo tempo que tricotamos, fica a costura assim muito macia. Ora bom, a partir de agora vamos precisar das 5 agulhas. Portanto, até agora nós tricotamos a nossa meia toda assim, com 2 agulhas apenas, mas a partir de agora vamos precisar das 5 agulhas. O que é que vamos fazer já de seguida? Primeiro, nós vamos ter que depois recuperar aqui pontos, não é? O que é que vamos fazer desde já? Vamos já dividir aqui as malhas por 2 agulhas, porque isso vai facilitar nós levantarmos também pontos ali naquela parte traseira da meia, tá bem? Eu, como estou a tricotar o tamanho M, vou ter de passar 16 malhas, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E nesta agulha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Exato. Já tenho então aqui o número de malhas que eu preciso para a parte da frente da meia. Eu até vou aproveitar aqui a calçar a meia no bloqueador para ver o formato que a meia faz. Ela ainda não está concluída, mas ela fica assim. Ela depois vai precisar de ser bloqueada, não é? Ela fica assim depois no pé, está a ver que esta parte até fica muito gira na nossa meia, cá está. E claro, depois vamos precisar aqui do resto da perna, não é? Porque ainda só temos a meia muito pequenina. Então vamos lá. Ora bom, feito isto, esta primeira divisão aqui das malhas, agora vamos recuperar pontos com as outras agulhas. Vamos recuperar pontos aqui na linha da montagem das malhas. Este fio pode ir para o avesso, então eu aqui vou ter que recuperar também 16 pontos, não é? Porque eu estou a tecer o tamanho M, eu tenho de ter um total de 64 malhas. Já tenho aqui 32 e atrás vou ter de ter mais 32. Então o que é que eu vou fazer? Em cada orelhazinha que eu tenho aqui da linha de montagem, eu vou levantar uma malha, tá bem? Até ter aqui o número de pontos que eu preciso. No meu caso, desculpem,
No meu caso, vai ser um total de 32 malhas, 16 por cada agulha. Se estiver a tecer o tamanho S, vai recuperar 28 malhas, se estiver a tecer o tamanho L, vai recuperar 36 malhas, está bem? É o que eu vou fazer e já regresso para continuarmos aqui a secção da perna. Pronto, já tenho então aqui os pontos recuperados aqui na parte de trás da meia, para eu poder voltar a tecer a meia em circular. Vou colocar aqui o marcador de início de volta, aqui um marcador de pontos, para eu saber onde é que a minha volta começa, está bem? Sei que vai ficar aqui nesta lateral. E agora vamos então continuar a tecer a parte da perna, que ainda vai ter aqui um pouquinho mais de altura, e depois então a parte do cós, tá bom? Ora bem, para nós tecermos a perna da nossa meia, nós vamos necessitar deste gráfico. O gráfico não é complicado, o ponto é bem simples mesmo. Entretanto, tive que dar aqui um pouquinho de zoom à minha máquina para conseguir aqui apanhar o gráfico todo. O gráfico é composto por 28 voltas que nós vamos tecer uma repetição para todos os tamanhos, tá bom? Esteja a tecer o tamanho S, M ou L, vai fazer uma repetição em altura deste gráfico, o que significa que vai tecê-lo uma vez, tá bem? Em altura. Em largura, este gráfico é múltiplo de 8 pontos, nós temos malhas em múltiplo de 8 nas nossas agulhas, qualquer que seja o tamanho, por isso também vamos ter repetições completas. Aquilo que nós vamos repetir é o que está entre as linhas vermelhas, portanto vão ser estas 8 malhas. No final de eu tecer estas 8 malhas, eu volto à primeira e repito novamente as 8. Vou estar sempre a repetir esta sequência de 8 malhas a toda a volta da meia. Os símbolos já são nossos conhecidos. Só temos aqui dois tipos de símbolos, dois tipos de pontos, que na verdade são os pontos básicos do tricô, ou seja, estes quadradinhos brancos nós já sabemos que corresponde a ponto meia, e estes quadradinhos com esta bolinha preta no centro corresponde a ponto liga ou ponto tricô. Portanto, este é um gráfico de um ponto texturado só com liga e meia, por isso não tem dificuldade nenhuma, não é? Bom, então, neste caso, vamos tecer este gráfico, como eu referi, aqui na nossa meia, para finalizar aqui a secção da perna. E depois deste gráfico, melhor dizendo, nós vamos ainda tecer, depois destas 28 carreiras, ou voltas, aqui no gráfico, vamos tecer 5 voltas todas em meia e uma volta em liga, está bem? Ou seja, para concluirmos então a nossa perna, em resumo, o que é que vamos fazer? Tecer uma vez este gráfico, o gráfico 1, da volta 1 até à volta 28, depois tecer 5 voltas todas em meia e por fim uma volta em ponto liga ou ponto tricô. A seguir a isso, que é o que eu vou fazer agora aqui na minha meia, a seguir a isso eu regresso para tecermos o cós da nossa meia, tá bem? Então eu vou tricotar deste lado, a querida criativa tricota desse, e já nos encontramos daqui a pouquinho para concluir a nossa meia. Já concluí então aqui a secção da perna, já está prontinha para tecermos o cós da nossa meia. Ela vai ficar assim com este ponto de fantasia, aqui bem bonito, bem simples de fazer, mas que dá aqui um toque muito especial às nossas setembríssimas. Para fazermos então agora o cós é um cós duplo, que tem aquele efeito dos biquinhos. Já fizemos várias vezes aqui nos modelos desta coleção coses que são duplos, não é? Com a diferença de que neste mês ele vai ter os biquinhos então. Então como é que vamos fazer o cós? Vamos tecer 5 voltas todas em meia, a partir aqui deste momento, desta volta de liga, vamos tecer 5 voltas em meia, depois vamos tecer uma volta que é feita da seguinte forma, fazer uma laçada e 2 malhas juntas em meia, e vamos repetindo, laçada, 2 malhas juntas em meia, laçada, 2 malhas juntas em meia, a toda a volta da nossa meia. Por fim, tricotamos mais 5 voltas em meia. Depois, vamos unir o cós duplo. A união do cós duplo é feita de igual forma
como fizemos nos outros modelos, está bem? Recomendo que veja, por exemplo, as meias do mês de agosto, as agostíssimas, ou então até as meias de fevereiro, as fevereiríssimas, que têm essa técnica, não é? De fechar o cós duplo ao mesmo tempo que nós tricotamos, está bem? Qual é que é a diferença aqui? É que nós vamos tecer as malhas fechando o cós e ao mesmo tempo vamos rematar as malhas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tecer aqui as 5 voltas em meia, depois a tal volta que tem as laçadas, que fazemos laçada, 2 malhas juntas em meia, por fim as outras 5 voltas em meia e de seguida eu venho aqui ao vídeo para mostrar como fazer o cós, a união e o remate ao mesmo tempo, está bem? Ou seja, é muito semelhante, só que nos outros modelos, nós mantemos as malhas nas agulhas para continuarmos a tecer a nossa meia. Neste modelo não, neste modelo nós vamos rematar as malhas porque depois já não vamos tecer mais, está bem? Então vou fazer a parte do cós propriamente dito e depois já regresso para fazer a união, o fecho do cós, para formar então o cós duplo com os biquinhos, ok? Então, bora lá tricotar as voltas aqui que faltam e já marcamos encontro aqui para finalizar o nosso cós. Ora, entretanto, eu já fiz aqui as 5 primeiras voltas em meia no cós e passei por aqui apenas para demonstrar como fazer então aquela volta que tem as laçadas e 2 malhas juntas. Como é que vamos fazer? Para fazermos laçadas em meia, nós não precisamos de fazer isto na agulha. Basta colocarmos a nossa agulha de trabalho sobre o fio que está tensionado no nosso pescoço, está bem? E agora vamos fazer aqui a diminuição, o mate, das 2 malhas juntas em meia. E automaticamente forma-se na agulha a laçada que nós precisamos. Eu vou repetir, então vou colocar o fio na posição de liga, ao ponto tricô, e vou tecer as próximas 2 malhas juntas em meia. Vou fazer isto assim a toda a volta da minha meia, por todas as malhas, até concluir a volta, para fazer então esta parte que vai fazer os biquinhos no cós, e depois faço então mais 5 voltas em meia, tá bem? Bora lá! Já fizemos então aqui a parte que corresponde ao cós e agora vamos dobrar, não é? Para ele fazer estes biquinhos aqui no topo da nossa meia. Como é que vamos então rematar as malhas ao mesmo tempo que unimos o cós? O que vamos fazer é o seguinte, esta volta que nós tricotamos aqui em liga no lado direito, no avesso faz este rebordo, é esta malha, esta volta, melhor dizendo. Então o que é que vamos fazer? Vamos dobrar o nosso cós, assim aqui por estes buraquinhos, direitinho, e vamos tecer juntas a malha que está na agulha de trabalho e aquela que corresponde ali naquela volta, tá bem? Então vamos fazer assim, introduzimos a malha, a agulha, desculpem, aqui na nossa malha, assim. E vamos buscar a malha correspondente aqui neste lado. Eu vou sempre usar a parte da malha que faz assim um sorriso, tá bom? E vamos apanhar esta malha abaixo daquele desnível que está ali, tá bem? Agora juntamos as 2 malhas e vamos fazer passar o fio apanhando as 2, primeiro uma e depois a outra. Uma malha já está costurada. Agora vamos fazer a outra para depois podermos rematar. O processo é sempre o mesmo, portanto agora vou apanhar aqui o próximo sorrisinho, que fica logo abaixo daquela volta, não é? Que nos aparece ali em meia. Agora já tenho 2 malhas na agulha, já posso fazer o remate. Como é que eu vou fazer? Vou passar a primeira malha que eu teci sobre esta última. Agora é só continuar a fazer este processo. Ou seja, apanho aqui a malha correspondente. Portanto, apanho aqui a malha correspondente, logo abaixo daquela volta, teço junta com a que está na agulha e agora faço o remate. Vou fazendo assim por toda a volta,
tecendo e rematando todas as malhas da minha meia até ao final, está bem? Para fechar o cós. No avesso o cós vai fazer assim esta linha de correntinhas e no direito ele vai ficar assim, unido, ok? Vamos lá então fazer o nosso cós. Já concluí aqui o cós, ele vai ficar assim a toda a volta. Aqui fora ele fica assim, com este acabamento. Agora é só cortar aqui o fio e fazermos o nosso remate. Eu, para fazer estes remates, gosto de puxar o fio completamente e agora duplico aqui o ponto no nozinho. Vou aqui à primeira correntinha que eu tenho aqui de início, uno o ponto, faço passar deste lado e volto a fechar daquele. Dou um pequeno nozinho aqui no avesso, para garantir que o fio não nos prega partidas e não foge. E agora, como é que eu escondo o fio? Ponho o fio aqui dentro do cós e vou fazendo passar o fio por dentro do cós. Tenho que fazer isto com alguma sensibilidade, que é para ele não passar deste lado, está bem? Mas vai fazendo passar assim o fio aqui, ele assim fica dentro do cós, não se desmancha e não precisa também de estar ali muito preocupada a arrematar as pontas, não é? Porque ficam logo todas rematadas. Bom, cortamos agora então aqui o fio, puxamos um bocadinho, cortamos, ao alargar ele já vai ao sítio e pronto, temos aqui a nossa meinha finalizada. Vamos então aqui aos finalmentes. Temos a nossa meia de setembro finalizada, as nossas setembríssimas. Espero que tenha gostado deste modelito. Deixe nos comentários a sua opinião, se gostou de tecer este modelo, se achou muito difícil, se achou engraçado, não é, este método de tecer a meia, assim a primeira parte sempre com 2 agulhas e depois então tecer com as 5 agulhas, não é? Diga-me o que achou do modelito. No próximo mês vamos ter as outubríssimas, não é? Já estamos em outubro, o mês de 2025 passou assim no instante, não é? O PDF para este modelito encontra o link aqui na descrição do vídeo. Pode fazer o download gratuito para depois também poder acompanhar juntamente aqui com o tutorial. Então, querida criativa, muito grata por ter assistido a este vídeo. Da minha parte, um grande, grande beijinho, um excelente mês de setembro e até outubro para tratarmos do próximo modelito da coleção Meíssima. Até lá!